Bom dia a todos. Então, mais um dia que se inicia, né, para a glória e honra do Senhor nosso Deus. E eu peço licença mais uma vez para adentrar na sua casa, no seu lar. Amém? Vamos elevar a Deus uma oração neste momento? Senhor Deus e Pai, eis-me aqui, Senhor. Cumpre-me o teu querer e a tua vontade, Senhor meu Deus. Paizinho querido, a palavra é tua, a mensagem é tua, Senhor. Pai, eu peço a Ti que o Senhor me use, Pai, segundo o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, e aonde essa mensagem chegar, aonde esta palavra adentrar, Senhor, que haja vida, Senhor. Que haja vida, Senhor. Que o Teu Espírito, Pai, esteja penetrando nos corações, esteja tocando nas vidas, Pai. Senhor, que pessoas possam ser libertas, que as correntes possam ser quebradas, Pai. Que as algemas, que as cadeias venham ser quebradas, Senhor. Senhor, manifesta a Tua glória, o Teu poder aonde o Senhor adentrar. Que haja cura, que haja libertação, que haja transformação nos lares, Pai. Que famílias que estão destruídas venham ser restituídas, Pai. Que pessoas possam ser tocadas, impactadas com a Tua glória, com a Tua presença e principalmente com o Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fica conosco, Pai. Manifesta a Tua glória e a Tua presença de forma sobrenatural. Amém? Em nome de Jesus, vamos estar dando continuidade à nossa mensagem que eu iniciei ontem falando sobre a unção de Deus. Amém? Então ontem eu tinha parado falando, né, que o povo judeu, eles tinham por costume, né, lavar as mãos, lavar os pés e ungir a cabeça dos convidados antes das refeições, tá? Vamos estar abrindo lá em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 3, vamos estar lendo novamente, ontem eu li, mas vamos estar lendo novamente, amém? Diz assim a palavra: E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Então aqui nós estamos falando do Senhor Jesus que estava na casa de Simão, né? E Maria vem com um vaso de alabastro cheio de unguento, né? Ou seja, do óleo da unção, né? Naquele vaso de nardo puro, e derramou sobre a cabeça do Senhor Jesus. Amém? Então, na realidade, ela não era nem a dona da casa, né? Ela veio com aquele vaso cheio de unguento, cheio do óleo de nardo puro, né? E derramou sobre a cabeça do Senhor Jesus. Mas na realidade quem costumava fazer isso era o anfitrião, era o dono da casa. Amém? Então era uma forma de dar as boas-vindas ao visitante ou o convidado. Amém? Lá em Salmos 23, Davi ele diz assim: Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante os meus inimigos. Amém? Então, exatamente por isso, porque havia-se essa tradição de se ungir o convidado, né? Principalmente ali antes das refeições, então tinha esse costume de lavar as mãos, lavar os pés e ungir a cabeça dos convidados antes das refeições. Amém? Então aqui nesse Salmo, Davi ele traz um costume, né, que era da época entre as pessoas, mas também ele traz também sobre a sua figura, né, de quando ele era pastor de ovelhas. Então, por que eu estou relacionando, né, um costume que era da época, usado em pessoas, e algo em que ele provavelmente fez quanto pastor de ovelhas? Porque no antigo Israel, os pastores, eles usavam óleo para 3 propósitos também, tá? Para repelir insetos, tá? Para evitar conflitos e para curar machucados, tá? Então, o azeite perfumado, ele era misturado a incenso, tá? E a região desértica, ela tem muitos insetos e muitas moscas. Então, eles costumavam usar também durante as refeições, né? Misturavam com incenso para que aquele cheiro repelisse os insetos. Então, o óleo também ele era usado como repelente de insetos, tá? Para evitar conflitos e para curar machucados, tá? Insetos apenas, né? Eles aborrecem as pessoas, mas eles podem matar as ovelhas, tá? Isso dito por um pastor de ovelhas, tá? Acerca dessa situação que geralmente acomete o rebanho no verão, porque no verão normalmente tem muito inseto
muita mosca, tá? E o óleo, ele era colocado na cabeça das ovelhas. Por quê? Porque ele é um repelente natural, tá? E as protege dos seus mais terríveis inimigos. Amém? Então aqui já tem uma revelação espiritual do óleo da unção na cabeça das ovelhas, né? Trazendo para o lado espiritual. Amém? Então o óleo é a unção que está sobre a cabeça, né, das ovelhas, né? Ou seja, nós somos rebanho de Cristo, nós somos rebanho do Senhor, nós somos ovelhas, nós temos um pastor, que é o nosso Jesus. Amém? Então, ele deixou o Espírito Santo, que é o óleo, sobre a nossa cabeça. Glória a Deus. Isso nos traz proteção. Então, aqui, um pastor falando, né, que ele usava o óleo como repelente de insetos dos inimigos. Por quê? Porque nessa época, os insetos, eles entravam, tá, pelos ouvidos e pelas narinas das ovelhas e iam para o cérebro, tá? E causavam uma dor terrível nas ovelhas, e as ovelhas elas iam e começavam a bater a cabeça na rocha até elas se matarem. Então essa era uma realidade dos pastores de ovelhas, que eles viviam. Então o óleo tinha essa finalidade de proteção e de repelir esses animais, entendeu? Então para as pessoas normais, os insetos eles só incomodam, mas para uma ovelha pode levar à morte. Amém? Então esse óleo ele protege contra os mais terríveis inimigos. E trazendo para o lado espiritual, assim também é na nossa vida, tá? É pelos nossos olhos, é pelas nossas narinas e é pelos nossos ouvidos, por onde entra o pecado, aonde é a porta de entrada, onde o inimigo penetra e aonde ele pode te levar à morte, aonde ele pode levar a ovelha à morte. Amém? Aonde ele lança pensamentos malignos que podem levar uma pessoa ao suicídio, né? Então muitas pessoas tentam o suicídio por setas malignas falando: você não presta para nada, você não tem valor, ninguém te ama, tira a tua própria vida. Amém? Então é isso que o inimigo faz nas nossas vidas. Então essa é uma revelação tremenda que o Senhor me revelou, tá? Então, o que o pastor fazia para proteger a ovelha? Ele pegava esse azeite, né, e ungia a cabeça da ovelha, esfregando esse óleo na lã, especialmente em torno do nariz, em torno dos olhos e em torno dos ouvidos, tá? Porque daí funcionava como um repelente e esses insetos não podiam penetrar nem pela narina, nem pelos olhos, né, e nem pelo ouvido do animal, tá? Da ovelha. Então, o fato do pastor ungir a cabeça da ovelha para afastar os mosquitos e outros insetos, né, para que eles não entrassem nos ouvidos e causassem uma infecção no cérebro, tá? Então, isso tem uma revelação espiritual tremenda para a nossa vida, amém? Então, o óleo, o que é o óleo? Ele é o símbolo do Espírito Santo, né? E o que o Espírito Santo faz? Ele guarda a nossa mente, ele guarda a nossa alma das coisas que podem nos atormentar, né? Ou seja, setas demoníacas, pensamentos malignos, né? Como que a gente peca? Com algumas portas de entrada, nossos olhos principalmente, narina e os nossos ouvidos. É por onde entra o pecado, amém? E por onde que ele sai? Pela boca, amém? Então por isso que nós precisamos ter os nossos olhos ungidos, as nossas narinas ungidas, nossos ouvidos ungidos, amém? E protegidos pela unção, que é o Espírito Santo na nossa cabeça, que é o óleo, tá? Então, o que nós temos que fazer, amém? Algo que também o Espírito Santo, uma revelação que o Espírito Santo me trouxe, é nos ungir com óleo, né? O Espírito Santo, ele é o nosso óleo, ele é a nossa proteção, mas nós precisamos orar todos os dias e nos ungir mesmo com óleo normal, né? Orando e realmente colocando: Senhor, unge os meus olhos, né? Para que eu não venha pecar com ele. Unge as minhas narinas, unge os meus ouvidos para não ouvir, né, aquilo que não lhe agrada, mas para que os meus ouvidos possam estar sensíveis a ouvir a tua voz, estar no centro da tua vontade. Unge a minha boca, para que da minha boca saia palavras de sabedoria, entendimento e conhecimento que vem de ti.
Amém? Que a minha boca ela não venha a ser usada para murmurar e para falar mal das pessoas, né? Para falar palavrões. Não, mas que a minha boca ela seja ungida do Senhor também. Amém? Então que nós possamos aprender a orar, né? E com o óleo ungido que a gente possa aprender a ungir. Isso eu aprendi com a minha pastora também, pastora Josi. A importância da gente se auto-ungir e realmente orar. Não que o Senhor seja sobre nós, mas que nós possamos orar e falar: Senhor, unge os meus olhos para que eu não venha pecar com o que eu vejo, né? Unge as minhas narinas, unge a minha boca, unge os meus ouvidos, né? Para que eu não venha escutar coisas que essas palavras venham penetrar pelos meus ouvidos no meu coração, isso venha causar mágoa em mim, amém? Então unge, protege, né? Com a armadura, né? Blinda minha mente contra toda seta demoníaca. Ungir aqui a nuca, por quê? Aqui a nuca é a porta de entrada da tua mente, tá? Então a nossa mente é uma caixa craniana toda protegida, amém? Então, ou entra pelos olhos, ou pelas narinas, ou pelos ouvidos, ou pela nuca. Então, as setas demoníacas, elas são lançadas, tá? O inimigo, ele vai ou falar no nosso ouvido, ou vai lançar setas aqui no nosso pensamento. Então, que a gente tenha esse cuidado realmente todos os dias, pegar um óleo ungido, né? Não que o Espírito Santo não esteja sobre a nossa cabeça, amém? Né? Ele tem que estar mesmo, desde que a gente procure ter uma vida correta, em obediência, né? E em santificação, em consagração ao nosso Deus, né? Porque se a nossa boca estiver cheia daquilo que o nosso coração estiver, de ira e proferir palavras que magoam o Espírito Santo, então a gente vai estar afastando ele de nós e a nossa unção, a nossa proteção, né? Vai ser tirada. Então, nós precisamos orar e pedir, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, me unge, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que eu possa também colocar essa unção aqui, falar: Senhor, unge, blinda minha mente contra toda seta demoníaca e que o inimigo não tenha poder para adentrar em nenhuma dessas portas, seja por aqui, seja pelos meus olhos, seja pelas minhas narinas, seja pelos meus ouvidos, e que da minha boca não venha proferir palavras de maldição, mas sim palavras de bênção, palavras para abençoar, amém? Em nome de Jesus. Então isso é muito forte, amém? É tremenda essa revelação, né? Então essas são as portas de entrada da nossa batalha na mente, que é onde o inimigo penetra, tá? Para nos fazer pecar, porque quando a gente peca com os nossos olhos, né? Quando a gente peca com a nossa boca, a gente pode morrer espiritualmente, né? Então é isso que acontecia com a ovelha, né? Os insetos penetravam, iam para o cérebro, causavam uma dor terrível e elas mesmas buscavam a própria morte. Tamanha era a dor que elas sentiam, amém? E o pastor, com seu amor, ele vem e unge. E é assim que o Senhor Jesus ele faz na minha vida e na sua vida, amém? Então nós precisamos realmente pedir essa unção do Senhor e nos ungir realmente, pegar um óleo ungido e nos ungir os nossos olhos e falar: Senhor, santifica, unge os meus olhos, santifica, né? Para que eu não venha ver o pecado, né? Para que eu não venha ser tentada com os meus olhos, né? Unge os meus ouvidos para que eu não venha ouvir palavras que venham penetrar no meu coração, venha me causar mágoa, venha me causar rancor, falta de perdão e ira principalmente, né? Unge a minha boca para que eu venha falar palavras de sabedoria, entendimento, conhecimento e palavras de bênção e não de maldição, amém? Diz assim a palavra de Deus: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Não ande atormentado, ande em paz na sua vida cristã e no seu ministério. Ande em Cristo somente. Ele é o bom pastor. Amém? Então, esse Jesus que é o bom pastor, né, que ama as suas ovelhas, ele deu a vida dele. Então, o pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas, né? Mas o Senhor Jesus, ele já deu a vida dele. Amém? E além dele ter dado a vida dele pelas ovelhas, por mim e por você, ainda
Ele nos ungiu com óleo. Ele nos enviou o óleo precioso dele. Amém? E como que uma revelação que há muito tempo, em alguns dos meus estudos eu passei sobre o Getsemane, que o Senhor Jesus, naquele momento, ele foi prensado naquele local, naquele jardim das oliveiras, aonde ocorria a prensa da azeitona. E ali ele foi prensado, literalmente. Tamanha foi a pressão que ele suou sangue, né? Com um fenômeno raro chamado hematidrose, quando a pressão é tão grande, chega a romper os microvasos, né, embaixo das glândulas sudoríparas, e a pessoa soa sangue. É um fenômeno raro, e ele soou sangue, tamanha foi a pressão que estava sobre ele. E ali nessa prensa, o melhor azeite foi gerado, né? O azeite que é o Espírito Santo na nossa vida. Então o Senhor Jesus, ele é tão lindo que, como pastor, ele deu a vida dele por nós, e ainda ele deixou o óleo precioso que é o Espírito Santo sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida, que é a nossa proteção. Enquanto o inimigo está lançando aqui setas e falando: você não é nada, você não presta, tira a sua própria vida, tem uma voz aqui que o Espírito Santo falando: não, você é precioso, Jesus te ama, Jesus já deu a vida dele por você, ele é o bom pastor. E ele, além de dar a vida, ele ainda deixou o óleo sobre a tua cabeça, que é o Espírito Santo, para te guardar e para te livrar de todo mal. E além disso ainda, ele envia um exército de anjos para me guardar e para te guardar. Tamanho é o amor que o Senhor tem pelas nossas vidas. Amém? Então, ele já deu, né, a vida dele pelo seu rebanho, pelas ovelhas. Amém? E o Espírito Santo é essa pessoa que é esse óleo precioso sobre a nossa cabeça. Amém? Então, aquele que é ungido pelo Espírito, ele recebe a plenitude do Espírito de Deus, né? E Jesus, ele é aquele que ele foi ungido de maneira máxima, tá? Ele é o ungido dos ungidos. Por isso que Isaías fala que sobre ele pousará o Espírito de sabedoria, né? Glória a Deus por isso. Aliás, a palavra Messias, ela vem da palavra hebraica chamada Mashiach, tá? Que significa ungido, né? Ou aquele que é ungido. Como os autores do Novo Testamento escreveram seus textos em grego, né? A palavra Mashiach, ungido, em hebraico, né? Ou Messias, é traduzido no grego por Christos, tá? Por exemplo, na Igreja Católica, quando tem uma confirmação da pessoa que recebe a unção, que é chamada de crisma, tá? Crisma é do grego, que significa unção com óleo, tá? Crismas de Christus, ou ungido. Então, Christus é o que recebe a unção com óleo, né? Jesus Cristo, tá? Que significa Jesus ungido, Jesus o Messias, né? Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, tá? Então, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Oh, glória a Deus, como Deus é lindo, né? Como Jesus é lindo. E o próprio Jesus, né? No seu batismo, ele recebeu o Espírito Santo descendo sobre ele como pomba. E ali foi a sua unção. Ali Jesus recebeu a unção com o Espírito Santo. E Jesus, cheio dessa unção, ele oferece para mim e para você hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos estar abrindo a palavra lá em Atos 10, 38. Acompanha comigo aí, abre lá a tua Bíblia. Vamos lá. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, do qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Oh, aleluia! Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Oh, aleluia! Amém, glória a Deus. Então,
Amanhã nós vamos estar dando continuidade nessa mensagem tremenda e profunda. Amém? E agora eu vou estar colocando louvor. Amém? Que você receba esse louvor, que você seja grandemente impactado aí onde você está, com a presença poderosa do Espírito Santo. Amém? Provavelmente eu não consiga finalizar esse final de semana, esse estudo, porque é algo profundo, é algo tremendo, né? Falar do Espírito Santo, falar de Jesus, falar dessa unção tremenda que o Senhor nos deu, que Ele derramou sobre as nossas vidas, é algo incomparável. Amém? Glória a Deus. Aleluias. E que o nardo que foi derramado sobre a cabeça de Jesus neste momento, que você sinta sobre a tua cabeça. Glória a Deus. Porque hoje o Senhor derrama uma unção sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus por isso. Sobre os cansados, sobrecarregados, sobre os aflitos e amargurados, sobre os enfermos, feridos de alma, faz descer o nardo. Senhor, sobre os que choram, os abandonados, sobre os cativos, sobre o solitário, sobre o fracassado, o dilacerado, faz descer o nardo. Faz descer o nardo. O nardo. O nardo. Faz descer o nardo. O nardo. O nardo. Pra tirar a dor, pra fechar o corte, pra molhar a alma, fazer do fraco forte, nada que exala, pra tirar o cheiro da morte. Aleluia. Faz descer o nardo, o nardo, faz descer o nardo, o nardo, o nardo, faz descer o nardo. Amém. Glória a Deus. Amém. Que você tenha aí um grande dia, né? Mais que abençoado aí, um sábado chuvoso. Mas glória a Deus porque estamos aqui. Amém. Curte e compartilha essa mensagem. Se inscreve no canal, ativa o sininho para que essa mensagem ganhe relevância, né, no canal no YouTube e esteja aí transmitindo para mais pessoas. Amém? E amanhã nós continuamos com esta mensagem falando sobre a unção de Deus. Amém? Até amanhã, então.